baby, Esther Pasteur. Ó, que coisa, hein? Eu era garotão que nem eles na época. Eu ficava tentando imitar eles aí, não dava nada certo. New Kids and the Block, Esther Pasteur. Estelinha, essa música é pra você, Esther. Esther Pasteur. Pasteur. Gente, aqui nesse clima gostoso aqui de New Kids and the Block, no nosso programa Bendita Hora, nessa terça-feira, ao vivo aqui. Padre, hoje está assim com nossos convidados aqui brilhantes. Nós vamos falar de vários assuntos interessantes. E vou precisar da sua atenção aqui, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos colocar tudo nele, né? No nosso Deus. Ele é a razão de tudo mesmo. Ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Ele é o Senhor, Ele tudo sabe. Muito bem, começando aqui esse programa maravilhoso. Vamos aqui primeiramente, vamos colocar para o meu lado direito. Vou apresentar aqui para vocês, ó. Ela é bem conhecida nossa aqui, cientista, hein? Estudou muito, sabe muito, coopera muito. Mas olha só, ela descobriu o Parkinson há mais de 10 anos atrás, bem mais, né? Escondeu essa doença para todo mundo. Só depois de muitos anos ela resolveu falar o que ela tinha. É idealizadora do projeto Vibrar com Parkinson. Ajudando as pessoas com acesso à informação sobre a doença. Eu tenho a honra de tê-la aqui mais uma vez. Ela que é amiga do padre, já prometeu, vai cantar junto comigo. Ela, Daniele Lanzer. Danielinha, que Deus abençoe você. Seja bem-vinda sempre, viu? Obrigada pelo convite. Que beleza, tá? Depois você vai falar do cordão de tulipa, né? Vou. Que é um símbolo para falar e também falar um pouquinho, se proteger também do nosso querido Parkinson. Eu falo querido porque ele se tornou seu amigo também hoje. Ele tornou seu amigo, pode ter certeza disso. Gente, ele é dermatologista, depois ele vai até falar que agora tem uma nomenclatura nova que saiu dentro da ciência da dermatologia. Ele é bom demais, tanto é que ele está sempre aqui na Rede Vida, nós estamos chamando ele. Nosso querido doutor Cristiano Kakihara. Doutor, muito obrigado, estamos juntos sempre, viu? Prazer é meu, viu? Dermatologista agora tem uma nova nomenclatura, é? Como é que está agora sendo colocado? Médico cirurgião dermatologista. Médico cirurgião... dermatologista. Dermatologista. Então, agora não é só médico dermatologista, né? Ah, médico cirurgião. Isso, Depois eu vou explicar aqui. Depois você explica, que legal. É uma alegria tê-lo aqui, viu, doutor? Muito obrigado, viu? Uma alegria minha. Também. Muito obrigado, o senhor que é. Maravilhoso. Meu lado esquerdo, seu direito, no meu programa, pelo menos, ela está vindo pela primeira vez. Ela é advogada, olha só, gente, especialista em relacionamento e desenvolvimento humano. Atua também como palestrante em empresas e congressos. O que mais? É fundadora da clínica multidisciplinar Alessandra Assis e sócia proprietária do Colégio Gutenberg, criadora do conteúdo em podcast. Olha, ela é a nossa querida psicóloga Alessandra Assis. Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada. Querida, viu? Obrigado por você ter vindo, aceito. Vamos escutá-la daqui a pouco. Ele está vindo aqui pelo menos pela primeira vez no meu programa também. Advogado dos bons, hein? Com atuação nas áreas de contencioso estratégico civil, trabalhista e providenciário e penal. Estou falando aqui com o nosso querido doutor Márcio Rodrigues, advogado. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Esposa da Roberta, é isso? Doutora Roberta. Doutora Roberta, que presenteou o padre aí também. Ó, vamos ver aqui, eu quero ouvir um pouquinho a opinião de vocês aqui na mesa, de um pensamento.
cada um fale se quiser, se não quiser, fica à vontade. Esse aqui, ó. Cuidado. O meu humor é como a internet. Pode ficar fora do ar a qualquer momento. Gente, olha aqui, ó. O humor, né? Realmente nós seres humanos, parece que o nosso humor é que nem aquelas ondas, né? Aquelas ondas que crescem, caem, quebra, depois sobe um pouquinho. E a gente tem que aprender a lidar com nós mesmos, né? Com o meu próprio humor, saber o que é que me leva a estar com o meu humor lá no alto e também saber o que eu, no meu caso, me leva a não ter o meu humor dos melhores naquele dia, né? Então você precisa se autoconhecer, Alessandra. Exatamente, o autoconhecimento libera profundamente dessa questão de você lidar com os seus humores, né? E uma das pautas de hoje é o 50-50 no relacionamento. Então, como você assim, 50, saber... 50? Todo mundo diz que os casais têm que dar cada um 50%, né? 50-50. Isso é uma leitura totalmente errada. Eu atendo casais há 30 anos. Então, uma das coisas para o relacionamento saudável é quando você não pode dar 50%, ou melhor, você não está dando o seu 50% e o seu parceiro também não pode dar 50%, vocês conversarem sobre isso, porque hoje eu não estou muito bem. Então, o casal que conversa, que se comunica, ele consegue perceber que, na verdade, entre casais é 100%, 100%. Só que tem dias que eu vou dar só 20% e o outro vai dar só 80%. Esse brinde você já deixou legal, porque esse é um assunto que você vai tratar já com a gente. Com certeza. Gostei. Ó, já viu? Temos aquela pimentada aqui com a doutora Alessandra. Mas vocês também acham que a questão do humor, como é que vocês entendem o humor? Né? A Daniele mesmo estava falando aqui pra gente fora do ar aqui que não é fácil lidar assim, se conhecer, às vezes passar por alguns dramas na vida e manter um humor. Como é que faz isso aí? Então, hoje eu aceito melhor, porque antigamente assim, as pessoas cobram, né? Mesmo você tendo uma doença, porque você tem que pensar positivo e tal. Nós somos seres humanos, nós temos os altos e os baixos, né? Então, do mesmo jeito que a gente busca e lida bem com um momento de felicidade, a gente tem que entender que também tem uns momentos que a gente não está bem. Então, se preservar quem está próximo. É como se a gente tivesse que respeitar nós mesmos também. Exatamente. A gente respeita muitas vezes o outro. A gente às vezes está se conhecendo, a gente não respeita aquele momento nosso, né? Exatamente. Então, assim, tem uns dias atrás aí que eu não estava bem, né? Estava meio para baixo, triste. Sim. Eu falei, não vai passar, né? Então, assim, do mesmo jeito que o momento bom também passa, o ruim também passa. Então, eu tento ficar mais tranquila. Lógico, fazer algumas coisas que me deixam melhor, como cantar, por exemplo, o padre sabe que eu gosto. Então, fazer coisas para tentar melhorar o humor, melhorar a tristeza, enfim. Perfeito. Para poder manter, mas assim, é natural do ser humano ter os seus altos e baixos. Às vezes a gente, né, doutora, tem uns momentos que a gente fala assim, olha, deixa eu aqui, eu preciso experimentar esse momento que não é de grande humor para mim. Sim. Mas não ficar ali, eu acho que você tem que lutar. Mas eu quero ser respeitado porque eu preciso experimentar isso aqui também. É mais ou menos por aí também, doutor? E eu penso que todo mundo vive diversas fases ao longo da vida, né, padre? Então tem dia que a gente está mais bem-humorado, ou dias que a gente está mais triste. E a gente tem que sempre se policiar para não deixar esse processo de tristeza se prolongar, né? A gente tem que ver que nós estamos vivos, procuramos ter saúde, né? E se não temos saúde, vamos procurar melhorar, procurar o médico, o psicólogo, o advogado, né? Os padres, a igreja, e ver que a vida é muito maior do que a tristeza. A gente tem que sempre manter o otimismo sempre que possível. Nós temos um padre chamado Padre Marlon, ele está sempre doente e sempre no hospital, mas ele até fez um livro, eu consigo fazer de um limão uma limonada, doutor Márcio, para às vezes a pessoa está numa baixa, no caso dele também de enfermidade, mas ele consegue rir até mais do que a gente. Essa questão do humor, encontrar um humor até no meio da dor, vai. Com essa sua fala do padre, eu me identifico muito. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada. E claro, adversidades da vida deixa a gente às vezes com algum problema. Todos nós. Quando eu estou assim, eu procuro eu me distancio. Isolo com alguma coisa. Para que as pessoas não se envolvam no teu momento que não está legal. Naquele momento eu me conheço, eu sempre procuro alguma coisa, fazer uma piada de algo para levantar o humor, de qualquer situação, seja qual for. Interessante. Tá vendo? Uma coisa que levanta bastante humor é a música, né? A música, as vibrações. Eu ouço música. Que legal. O Padre Marlon toma 180 comprimidos por dia. 180.
Você conhece, já teve a oportunidade de conhecer o Padre Marlon? Não, ainda não, pessoalmente não, mas eu acompanho. É incrível como ele evangeliza sem ficar falando de Deus necessariamente, com a vida doentia dele, porque ele tem umas crises que você fala, meu Pai eterno, com a mangueira aqui, daqui a pouco ele já tira uma piada daquilo mesmo. Nossa. É uma coisa assim que você vê, eu vejo que é uma capacidade de você passar pela crise sem perder a sua capacidade de ser um ser humano, entre aspas, humorado. Né? Que coisa. Olha, vamos aqui, ó. A nossa enquete do dia hoje é o seguinte: segundo pesquisas, quem tem mais dor de cabeça, hein? Homens ou mulheres? Eu acho que são os homens, na minha opinião, mas tá tudo certo. Vote aí no nosso Instagram oficial. Quem é que tem mais dor de cabeça? São as mulheres ou são os homens? E tem um porquê disso aí, hein? Tá? Ó, entra lá no Instagram oficial, @programa Bendita Hora, tá? E você vai lá no finalzinho do nosso programa, na sua opinião, vai ser colocado aqui. Na minha opinião, são as mulheres. Por causa disso. Vai estar lá bonitinho. Vota. E nós vamos mostrar aqui, tá bom? Vamos à primeira informação? Olha aqui, gente, ó. Casamento não é 50-50, como diz aqui a nossa querida doutora psicóloga. É empatia, comunicação e revezamento. É aquilo que você estava explicando, né, doutora Alessandra? Sim. O casamento não é 50-50. Não é. Na verdade, a gente sempre acha que está procurando a nossa cara metade, né? Então, metade da laranja. E o certo são dois inteiros se buscando, se encontrando. E a comunicação salva relacionamentos. O autoconhecimento, para você entender quando o seu humor está em baixa. Então, por exemplo, se teve um dia difícil em casa, você já sabe que está difícil, que foi difícil. Quando você chegar em casa, a comunicação com o parceiro vai ser fundamental. Olha, hoje eu só tenho 20%. E talvez aquele parceiro, ele consiga dar 80%, ou talvez ele também não consiga. Talvez ele também só tenha 15%, às vezes 10%. Só que as pessoas se cobram muito de ser 50-50 e não é. No relacionamento, no casamento, a gente vai ser dois inteiros, 100 e 100, com a sua individualidade, com o seu autoconhecimento, sabendo as suas dores, os seus dias, conhecendo como está o seu humor, como você abriu o programa, isso é muito importante, né? Trabalhando bastante ali a gratidão, mas no relacionamento trabalhar principalmente comunicação e empatia. Terão dias que eu não vou estar bem e o outro vai estar bem, e um segura a ponta do outro, sabe? Você colocou uma questão, doutora, assim, eu acho que isso é muito legal a gente talvez tentar entender, né? Por exemplo, o auto se conhecer, é difícil, a gente fica a vida inteira tentando eu me conhecer. Mas vai ser para sempre. E olha que eu já estou idoso, hein? Eu sou um homem idoso, já praticamente, eu tenho 55 anos. Eu estou mais para 60 do que para trás, apesar da carinha tá boa ainda, mas vamos lá. Olha só, eu tenho dificuldade de me conhecer, mas se eu fizer um processo de eu me conhecer, eu tenho maior capacidade de entender o outro quando ele não está bem. Sim. Porque se eu me conheço, eu sei quando eu não estou legal, o que não. Por exemplo, hoje eu estou com 30% só. E quando eu me relaciono com uma outra pessoa, eu vou ter essa capacidade de entendê-la melhor, que hoje ela não está legal, para a gente poder ter uma harmonia até no dia que nós não estamos bem. Isso. Não é isso também? Isso, sim. O autoconhecimento, ele é um processo contínuo, gente. Só acaba mesmo quando a gente encerrar, fechar os olhinhos, né? É isso Na aí, verdade. Isso aí. Porque a gente está constantemente, quando você fala, eu estou acima dos 50 anos, 40 mais, que a gente chamava antigamente da idade do lobo, na verdade é o processo de metanoia. É aquele processo quando você chega e você olha para trás e vai olhar tudo aquilo que você construiu. E você começa a avaliar em que processo que você está na vida. Hoje, a gente falou, antes de começar o programa, sobre as questões que estão levando as pessoas, de repente, a ter uma vida não tão saudável e tudo mais. Então, hoje em dia, com essa questão da globalização, do acesso à internet e tudo mais, são muitas informações. Então, quando a gente para pensar e fala, meu Deus, para onde que eu estou indo? As pessoas estão vivendo até 90 anos, até 95 anos. Eu tenho um pai vivo de 95 anos com mais saúde do que eu e os meus 6 irmãos. Ele tem mais saúde do que todos nós. É uma bênção, né? Tremenda. Mas para você chegar nessa idade com uma longevidade saudável, o que é preciso fazer? Então, hoje as pessoas com 50 anos, elas param e começam a avaliar a própria vida. E aí, esse processo de autoconhecimento, ele vai eterno, sabe? Eterno. E que legal, a gente está em mudança constante, né? Constante. Se avalia tudo aquilo que foi, para onde eu vou, para onde, com quem e como. Que é o processo aí que a gente vê da questão de propósito, que é o que você tem, que é um propósito lindo.
Seguinte, gente, olha aqui, ó. Vamos uma outra informação. Inverno chegando. Opa! Saiba como salvar sua bela pele, hein? No frio, sem produtos caros. Eita, aí é verdade. É o seguinte, ultimamente a coisa tá brava. Você faz qualquer creminho, gasta uma grana. Como é que a gente faz, doutor Cristiano? Aliás, que não é, o inverno é mais rigoroso para a nossa pele, né? Sim. Esse órgão, que é um órgão que a gente tem. A pele é um órgão também, né? Agora sim, a pele, como em qualquer estação do ano, principalmente no inverno, ela precisa de cuidados intensos, né? Então, no inverno, o que a gente tem que aprimorar, basicamente? Manter os produtos que nós já usamos de rotina, né? Tomando cuidado para quem usa produtos noturnos que contenham ácidos, né? Então, tretinoína, ácido glicólico, são substâncias tem que ler lá, né? A pele, né? Que descamam, então talvez diminuir a frequência deles. Porque a pele já está desidratada, seca, né? Está sofrendo com o frio. Então, talvez seja melhor usar produtos mais hidratantes e com menos cunho de substâncias que causem descamação como efeito adverso, né? A pele da gente, já que ela é um órgão também nosso, eu estou correto falando órgão? Sim, é um órgão. Perfeito. Ela, no frio, a gente sempre ouviu falar que sempre é bom, principalmente na parte, o rosto, a pele mesmo. A água fria, ela sempre nos ajuda, ela dá até um up, né, no rosto. Tanto que você vai lavar o rosto lá com água fria, sai, dá aquela acordadinha. Mas no inverno é muito frio e às vezes a pessoa está embaixo do chuveiro, fala, vou aproveitar, vou lavar meu rosto com aquela água quente. Sim. A água quente no rosto, ou morna, que seja morna, mas na piazinha mesmo ali, ó, tá morna, quem tem água, tem gente que não tem água, porque na minha casa mesmo só tem água fria, mas tudo bem. Pode atrapalhar, não é bom no inverno lavar o rosto com a água morna ou quente, prejudica ou não, vai depender da pele. Assim, teoricamente, em qualquer estação do ano, nós temos que evitar usar água muito quente na pele, porque ela dissolve com mais facilidade o nosso manto lipídico, né, que é a gordura que hidrata a pele, que controla as populações bacterianas, fúngicas, virais que nós temos normalmente vivendo na pele, né? Então, no inverno, o que a gente recomenda? Tentar tomar banhos mais rápidos, né? Com água no mínimo morna, também, né? Você não vai tomar gelada e ficar doente. Sábado foi impossível tomar um banho gelado. E quem tem doenças que descamam a pele, como dermatite atópica, psoríase e ictiose, usar hidratante 3 a 4 vezes por dia, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que tem que usar no máximo uma vez por dia e que se usar mais do que uma faz mal para a pele. Não. A gente sabe que usar 4 vezes por dia não faz mal algum para a pele. Agora, a água fria no frio mesmo, também você pode lavar assim, não tem problema. Não tem benefícios a água fria, mas também não faz mal. Também não faz mal. Não faz mal. lavar o rosto com água gelada não faz mal. Vai te dar aquele congelamento, você vai... Ai! Agora, a única, porém, que a gente faz que tem que evitar usar água em extremos de temperatura, água muito quente ou muito fria, é quem tem rosácea, né? É aquela doença que deixa o rosto vermelhinho, ruborizado, com vasinhos, porque tanto água fria como a muito quente piora a rosácea. Normalmente são o quê? Pessoas que têm um tom de pele muito clara? Geralmente quem tem rosácea são pessoas mais branquinhas, né? Certo. Fala as caucasianas, né? E as pessoas pardas e negras têm menos comumente rosácea. Entendi. Legal, hein? Ruborizada, né? Então vamos cuidar da pele, hein, moçada, tá? Então é rápido, banho rápido, hein? Morninho, hein? Morno e rápido. E dá aquela esfriada assim é bom de vez em quando, para ficar esperto. Olha aqui, ó. Parkinson afeta a voz? Entenda como doença pode ter impactado Morten, como é que é? Harket, é isso? Isso. Que é o cantor lá, né, do Ahá. Lembra? Eu gostava demais, eu gosto dele. Pois é, a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, que ele tem o Parkinson. Pode afetar a voz, Danielinha? Pode, afeta muito. Ou depende muito de como que você está sendo a doença em você? Que cada um pode, que nem você consegue controlar bem, porque você é bem medicada, mas também não é toda hora, tem dia que você não está bem. Mas... Sim, quando eu recebi o diagnóstico, por exemplo, no período, né, a minha voz já estava muito afetada. As pessoas não me escutavam, eu falava muito baixo, hipofonia. Já também a questão da dicção já estava comprometida também. Tem várias coisas que podem... a fala monótona também é uma característica, ou outra coisa que também pode acontecer, ou a pessoa falar mais lento ou acelerado. Tá. Então, como a doença de Parkinson afeta toda a questão motora,
também pode Mas afetar. o canto, porque o cantar, ele exige uma força muscular também e também cerebral, né? Sim. Não sei, né? Pode ser que fez... E a capacidade respiratória também. Também, você tem que... Então, ela pode melhorar ou não? Ou não? O canto? O canto. Pode, sim. Tanto que eu pratico o canto. O ideal é fazer a fono e praticar canto, né? O canto, para mim, faz muito bem, porque além da questão emocional, tem essa questão da terapêutica realmente, porque trabalha o volume de voz, a dicção, a capacidade respiratória, a questão cognitiva, porque além disso também pode comprometer a memória. Sim. Que mais? O tempo certo, né, de entrar na música, né? São várias coisas, assim, são detalhes, mas que fazem muita diferença. Por exemplo, agora em julho já vai completar 20 anos que eu tenho a doença de Parkinson. E tem pessoas que têm o mesmo tempo ou até menos tempo do que eu e já tem um comprometimento muito... Mais agressivo. Exatamente, né? Entendi. Da fala. E no caso A dopamina, ela ajuda. Por exemplo, você está escutando uma música do Elvis Presley, que o cara é o melhor que tem no mundo pra mim. Pronto, acabou. Na hora que ele canta uma música, né? Aí você quer cantar, aquilo já na sua dopamina também, você que tem o Parkinson, também já não te dá um... Sim, Aí você fala, eu quero também cantar junto, vai, vamos. Exatamente, porque assim, um pouco de células dopaminérgicas que eu ainda tenho, elas aumentam a produção de dopamina, porque gera prazer. Então, por exemplo, escutar música de pessoas ou cantar música de pessoas que eu sou fã, me auxilia bastante. E você consegue dar aquela sonora, fica melhor do que falando. Sim. Cantando. Sim, exatamente. Interessante isso. Então, no caso dele aí, eu não sei se... No caso dele, eu não aprofundei muito e também tem coisas que eles não acabam não falando, mas ele passa por 2 procedimentos cirúrgicos, né, de estimulação cerebral profunda. Então, e foi assim, uma muito próxima da outra, então eu não sei se realmente houve algum comprometimento decorrente da cirurgia, porque dependendo do posicionamento de onde é feito, colocado os eletrodos, pode ter um comprometimento, pode afetar a voz também. Entendi. Puxa ele pode vida. comprometer. Então, e ele fala que está sem vontade de cantar. Eu acho que na verdade, né, no meu acho que mexeu o emocional dele. Emocional, exatamente. Sem dúvida. Porque assim, ele era profissional, é profissional, né? Então é diferente. Então, assim, para mim, eu uso o canto como terapia, entendeu? O que vier para mim é lucro. No caso dele, não. Ele perdeu a função. Então, a pessoa tem, na verdade, vocês estão aprendendo a nascer de novo, né? Com uma outra maneira. Se reinventar. Ele é um cara novo também, né? Ele deve ter o quê? Uns 60 anos, 62. Você é nova, vocês têm que reaprender. Bom, já que eu não sou mais aquele cantor, eu vou precisar ter um humor para ter uma nova vida daqui para frente e fazê-la bem, que nem que nós falamos do fazer de um limão uma limonada, né? Vamos aqui, minha gente, mais uma outra informação. Olha aqui, ó. Saiba como funciona o direito de arrependimento do consumidor. Opa, que legal isso aí, hein? Ô doutor, explica um pouquinho. Arrependimento do consumidor, por exemplo. Eu vou dar o meu exemplo. Claro. Vou lá, comprei alguma coisa, já comprei, já levei para casa, falei, cara, me arrependi de ter feito isso aqui. Seria por aí o caminho? Vamos lá, pegando a tua pergunta, você foi na loja e comprou? Eu comprei. Então tá, aí você se arrependeu. Ele estava indo pro carro, já passei do caixa. Vai ficar no arrependimento. Vou ficar no arrependimento? Vai ficar no arrependimento. Porque o direito do arrependimento, ele não se aplica à loja física, em tese. É pela internet ou por telefone. Que virou moda hoje, já todo mundo está comprando via... Então você comprou esse microfone, chegou por não gostei, não combinou. Você não precisa justificar. Você fala, não quero mais. Você tem 7 dias. 7 dias? 7 dias. Contado, você recebeu, conta 7 dias. A partir do momento que você recebeu em casa. Exatamente. Conta 7 dias. 7 dias. Eu estou querendo devolver. E eles têm que devolver e ressarcir o dinheiro. Claro, você pode negociar. Claro, pode trocar para outro produto. Se o consumidor aceitar, legal. Se ele não aceitar, tem que devolver o dinheiro imediatamente. Que interessante isso. E isso em lojas virtuais, por telefone ou por internet. Na física, como o exemplo que o padre deu, sim. Pode se arrepender? Tem que ter uma justificativa. Aí você tem que falar, olha, o produto não funcionou. Tá. Fala, olha, não ficou bonito na minha mesa, desculpa. Só se a loja fizer por mera liberalidade. A lei não obriga. Eu tenho uma dúvida, posso fazer? Pode, claro. No caso de pessoas com Parkinson, né, a gente faz uso de medicamentos que podem
gerar compulsão por compras. Nesse caso, né, que digamos assim, patológico, isso pode ser revertido em caso de loja física? Não, porque tem umas exceções, tá, no arrependimento, vamos lá, até mesmo pela internet. Então não é tudo que se compra na internet você consegue se arrepender. Por exemplo, remédio. Remédio não, por quê? Devido ao custo do remédio e à validade. Então, produto perecível, você não consegue trocar. Entendi. Remédio entra nessa... mas assim, a minha dúvida é porque a gente faz uso de remédio que induz a compulsão, entendeu? Mas aí... por exemplo, comprar qualquer coisa. Comprar qualquer coisa. Ela quer comprar com qualquer coisa e depois... Mas aí você não pode... Então, eu entendi. Já não entra no uso. Só que não entra no Código do Consumidor porque você não pode transferir... desculpa os médicos aqui para me corrigir. Essa patologia, seria isso? Isso. É efeito colateral. Efeito colateral, você não pode atribuir isso ao empresário. Perfeito. Ele está ali para vender. Ele não tem a obrigação de saber se a pessoa tem esse problema. Agora, se for um vizinho seu que tem um supermercado, tem o conhecimento dessa patologia e induz, é diferente. Sim. Então, alguns produtos, voltando no arrependimento, medicamento, todo produto perecível não dá para trocar, e produtos personalizados. Vamos imaginar que o padre compra as canecas personalizadas, já vem com o timbre dele. Chegou aqui, puxa, não gostei da cor, do tamanho, desculpa, isso não dá. E serviços já executados, tá? Executou o serviço, depois que executou, se arrependeu, desculpa, não dá. Entendi. Quer dizer, antes. Agora, sabe que isso aí talvez seja uma deixa de um assunto que nós tivemos aqui semana passada, que não é o caso que nós vamos discutir aqui, falou dos shoppings hoje vem diminuindo o número de jovens querendo frequentá-lo. Justamente um dos motivos é esse. Porque o jovem hoje, ele vai lá na internet, ele fala, olha, eu gosto desse produto aqui, ele compra. Se ele não gostar, ele vai lá e tem esses 7 dias, ele troca. No shopping já tem essas outras realidades, né? Que não são muito próprias do dia a dia. Exatamente. É desanimadora talvez para esse público mais jovem também, né? Porque o jovem, ele compra, isso é muito comum, comprar um sapato pela internet, um relógio, usa, não gostei. E aí a loja tem que trocar. No físico já não tem isso. No físico tem que ter uma justificativa. Quebrou, está quebrado, está com defeito, tem que justificar. Ou às vezes conversando com o gerente, mas ele não tem a obrigação de trocar sem defeito. E o remédio tem essa questão do alto custo, transporte, armazenamento. Interessante, hein? O remédio é complicado. Bacana, hein? Gostei dessa explicação, muito boa. Vamos mais uma informação aqui, gente? Vamos aqui, ó. Olha aqui. Autoestima não é vaidade, é identidade e pertencimento. Ô, doutora, explica um pouquinho isso para nós aí. A autoestima não é uma vaidade, concordo. É identidade? Não, a autoestima, na verdade, é o valor que a gente dá para nós mesmos, né? Ela pode ser tanto boa quanto ruim. E, normalmente, ela é influenciada por tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu durante a nossa infância e adolescência. Não necessariamente por conta dos nossos pais, mas pais, cuidadores, professores, amigos, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu vai afetar muitas vezes a nossa autoestima. Hoje em dia, com a internet, com tudo que a gente tem acesso, desde muito cedo, desde muito tempo atrás, a gente sempre teve a questão de se comparar, mas hoje prejudicou abundantemente isso, porque a gente se compara a tudo e normalmente a recortes da vida de outras pessoas, a grama do vizinho, que normalmente é uma grama sintética às vezes, né, não sempre, e a gente tem que se lembrar que tudo aquilo que a gente vê na internet é um recorte, é algo da vida, não é a vida como um todo. Nós falamos no início do programa sobre o humor, que ele não é sempre uhul, né? Ai, que demais, estou tão feliz todos os dias, né? A gente tem altos e baixos, que a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento. Então aquilo que a gente está vendo na internet, na rede social do outro, são felicidades que são momentos que a pessoa foi lá e colocou. Mas as pessoas estão adoecendo. O que mais tenho visto no consultório, hoje em dia, é o adoecimento por conta da comparação. Então, as pessoas têm que aprender que elas não podem comparar a página 4 delas com a página 40 de ninguém. Então, se eu sou uma pessoa que não fiz, de repente, atividade física a minha vida inteira, eu não posso me comparar com a professora de yoga linda, maravilhosa, que está ali com aquele alongamento perfeito, não com 50 anos dela, e eu com os meus 50 não tenho aquele alongamento. Eu não fiz por onde. Então, a gente entender sobre isso e ter essa autoestima, que é tipo entender aquilo que é bom para nós, quais são as nossas qualidades, que aí vem a questão do autoconhecimento.
né? A questão da identidade é o quem é você, que é o que te faz único. E você aprender, e isso acontece bastante com 50 anos, as pessoas se libertam muito nessa questão de estar, as mulheres principalmente, quando entram no climatério e menopausa, elas entram com o conflito da questão da autoestima, mas quando elas se libertam com a questão do autoconhecimento, vem a sua identidade, a sua individuação e a sua liberdade de ser quem você é. Então, autoestima é o conceito que a gente dá para nós, identidade é quem é você como um ser único, como uma pessoa única que te faz ali com seus valores, seus princípios, seus hobbies, o seu jeito de ser. E a questão do pertencimento, isso foi uma pesquisa em Harvard, inclusive, falando sobre a felicidade, uma pesquisa que durou mais de 80 anos, que o que as pessoas buscam é o pertencimento. Então, quando eu tenho uma autoestima baixa, muitas vezes eu não vou conseguir fazer uma série de coisas, não coloco limite, tenho dificuldades em dizer não, porque eu quero pertencer a determinado grupo. Quando eu pertenço a mim mesma e as outras pessoas me aceitam e tudo mais, e eu vou em busca de relacionamentos saudáveis, automaticamente eu estou lá com uma autoestima boa, respeitando a minha identidade e pertencendo a algo. Perfeito, perfeito. Muito bom, tá vendo, gente? Isso aí, é aquele negócio, a gente tem que se autoconhecer a vida inteira para a gente poder saber colocar essa autoestima nossa, ela tem que ser em nós, né? Não a autoestima baseado em... A validação do outro. A validação do outro, perfeitamente. Então isso aí é muito importante. E talvez é o grande desafio de todos nós, né? Porque o tempo todo a gente depende do que você acha. O que você acha? Eu estou mais bonito assim? Você acha que minha barba está melhor assim? E o meu cabelo mais curto, mais comprido? A gente está muito preocupado no que o outro pensa. Então é isso aí, gostei. E se você puder ser feliz e ter o autoestima do seu jeitão, você encontrou, acho que... sua identidade mesmo, né, chamada. Vamos aqui uma outra. Atividade física é tratamento para Parkinson. Diz neurologista ao doutor Calil. Calil, olha lá. É isso mesmo, Daniele? Eu acho que antes de você responder sobre a atividade física, queria que você falasse um pouquinho também do seu cordão aí, né? Esse é o cordão. Olha, mostra aqui o Barbá, dá um close aí no cordãozinho da Daniele. Ela está trazendo propositalmente, porque é cheio de tulipinhas, que nem essa aqui que está na mão do padre, né? Exatamente. E o que ele significa? O que vocês estão tentando conseguir como aprovação disso, Daniele? A tulipa vermelha é considerada o símbolo da doença de Parkinson, né? Uhum. E recentemente a gente entrou com a lei tulipa vermelha, né, através de políticos, em vários municípios do país, em várias cidades já tem essa lei aprovada, que institui o cordão como identificação para pessoas com Parkinson. Uhum. Ao invés de usarem o cordão de girassol, que a gente não se enquadra muito bem, né, dentro dessa... Tem todo um significado. Exato. Então, como a doença de Parkinson basicamente compromete o sistema motor, então esse cordão acaba nos ajudando nesse sentido, perfeito, né? Perfeito. E agora está tramitando no Congresso a lei do cordão tulipa vermelha para ter a nível nacional. E aí vai ser algum mês específico para se falar de orientações sobre o Parkinson? Isso, porque, por exemplo, tem momentos que a gente está na rua, pode acontecer o freezing, né, que é o travamento, então a gente fica com dificuldade de sair do lugar, ou dificuldade para andar, enfim, várias questões, até para fala, inclusive. Então, a gente estando com o cordão fica mais fácil do pessoal identificar, assim, entendeu? Ela é portadora disso, etc. Exato. Vamos, né, ter um cuidado diferente com ela. Exatamente. E já saber até onde conduzir, porque ela vai ter um cordão, provavelmente já deve ter algumas informações específicas, é isso? Eu coloco a medicação que eu uso, enfim, o nome do meu médico, tá tudo aqui, o tempo de Parkinson, o CID, né, CID-10, que é o código de identificação da doença. Que legal. E a atividade física é um tratamento também, um dos tratamentos para ajudar o Parkinson a se conter, você ter uma vida longa. Inclusive é considerado o único tratamento que é neuroprotetor, né? Então, assim, ele pode... é muito eficaz realmente para quem tem a doença de Parkinson. Porque ela é progressiva, então assim, ela pode retardar essa progressão da doença. Perfeito. Fazendo atividade de forma correta, adequada, de acordo com os sintomas que a pessoa apresenta, né?
Então, o neuro, por exemplo, vai ter que acompanhar você para passar isso para um instrutor numa academia, por exemplo. Olha, esse meu paciente aqui, ele tem o Parkinson, então quais são os exercícios que pode melhorar porque afeta muito o cérebro dele alguma coisa? Por exemplo, vamos supor, eu vou falar na minha ignorância, é bom que ele puxe mais ferro, menos, com peso mais as pernas, curvatura, peitoral, como é que é? Tudo isso? Tudo isso, por exemplo, tem a questão da musculatura extensora, né, que é o que a gente tem mais dificuldade, porque a tendência é o parkinsoniano... É meio que se encolher que no caracolzinho. Então, assim, trabalhar toda a musculatura que amplia o movimento. Vai abrindo o corpo da pessoa de novo. A parte de equilíbrio também é muito importante, porque com o tempo a gente começa a ter instabilidade postural e que pode levar a quedas, e aí queda... Aí vem uma coisa atrás da outra e pode prejudicar muito a qualidade de vida da pessoa com Parkinson. Então, assim, existem atividades e exercícios que são mais adequados para quem tem a doença, para o controle realmente da doença, para melhorar a qualidade de vida. Então, por exemplo, hoje em dia se fala-se muito sobre ping-pong, né? Que é algo que também trabalha agilidade, movimento. Aquela coisa de que tem que usar muito o seu cérebro e a velocidade, né? Boxe, que era o que eu... Boxe também? Eu faço boxe. Olha que legal. Bacana. Porque trabalha a musculatura do corpo todo também, que entendeu? Legal, né? Só que assim, eu faço com professor só eu e ele, porque tem um momento que eu às vezes passo efeito do remédio, eu fico bem ruim, então ele vai no meu ritmo, ele trabalha de acordo com como eu sou naquele dia, naquele momento. Perfeito. Tem dias que o remédio faz efeito, estou bem, aí eu vou lá, dou um monte de murro nele, ele fala, nossa, você está bem hoje. Aí ele percebe quando você está bem, quando você esmurra ele, legal, né? Exatamente. Tá ótimo hoje, pá. Não é? E aí, assim, e é bom porque também te faz bem, né? Assim, é como se fosse uma brincadeira, entendeu? Sim. Aí ele fala assim, vamos fazer sparring. Eu falei, eu falo pro meu professor, eu falei assim, presta atenção, Francisco, mulher que usa brinco de pérola não nasceu pra fazer sparring, né? É só pra fazer, é terapêutico realmente, entende? Poxa, que legal, bacana mesmo, hein? Eu fico pensando assim, se uma pessoa lá, você falou que muitos jovens hoje acabam tendo Parkinson, né? Também, vem aumentando um pouco isso aí. Mas alguém que já é meio atleta desde novo, pode também ter, mas talvez o impacto já é amenizado porque ele já faz muito exercício. Então, o que eu percebo, assim, eu conheço várias pessoas que, né, fazem, né, mas já vinham com histórico de não ter um histórico sedentário como eu, por exemplo. Tá. Que eles eu percebo que eles têm que fazer muito mais atividade do que eu, por exemplo. Porque, digamos assim, o basal deles já era de muita atividade. Então eles tiveram que aumentar o nível deles ainda. Exatamente. Poxa, interessante isso aí, né? Só uma perguntinha, desculpa, padre. Tem alguma ONG, porque assim, você falou de vários tratamentos, aulas de música que você faz, academia e tal. Tem alguma ONG para quem de repente não tem condições? Tem associações de Parkinson, várias pelo país, mas ainda eu acho que são insuficientes para o tanto de pessoas que têm o diagnóstico. Mas nas capitais, a maioria das capitais tem associações que recebem essas pessoas para poder oferecer, né, tratamento. Então, tem fisioterapia, fonoterapia, tratamento psicológico e outras atividades de artesanato, por exemplo, também que ajuda muito também a questão do motora. Maravilha, olha, a Daniela, eu já dancei com ela no programa Tamo Junto, hein? Dancei com ela recentemente. Tava travada, né? Ela deu uma travadinha, eu falei, tá tudo certo, tá melhor que eu. Como prevenir a hiperpigmentação facial? Que é essa questão aqui, né? Isso, Como prevenir, doutor? Ela tem outro nome, essa que a gente conhece mais no popular? Hiperpigmentação. O que é essa hiperpigmentação? Então, qualquer doença inflamatória na pele, então, por exemplo, uma dermatite atópica, que é aquela doença que coça muito a pele da criança, uma psoríase, enfim, uma picada de inseto, tudo pode evoluir por uma cicatriz imperceptível, ou uma mancha hipocrômica, ou seja, mais clara do que a pele normal, ou hipercrômica. Então, nesse caso, essa paciente aí tem uma mancha marrom, né, que está dentro do guarda-chuva de doenças que causam hiperpigmentação facial. Então, ela pode, por exemplo, ter tido uma dermatite de contato que evoluiu e deixou uma mancha, né? E daí a gente tem que correr atrás do tempo para tentar corrigir essa mancha.
pode ser através de produtos tópicos, né, medicações tópicas, então despigmentantes como hidroquinona, ácido glicólico, ácido cólico, e procedimentos como peelings químicos, lasers. O que a gente sempre realça para os pacientes e que os pacientes ficam tristes porque todo mundo espera que haja um creme milagroso, né? Só que um produto tópico, a gente sabe que ele penetra em média 1% a 3%. E o que penetra dessa miséria é apenas 0,01 milímetro a 0,02 milímetro na pele, ou seja, menos de 1 milímetro. Certo. Então a eficácia do creme clareador é muito limitada. Então daí a gente tem que recorrer a alguns procedimentos que atravessem todas as camadas da pele, né? Porque o pigmento não está necessariamente só na superfície, Certo, está no certo. meio, no fundo. Perfeito. Então uma tecnologia que a gente usa bastante são os lasers, né? De picosegundos, que quebram o pigmento em vários pedacinhos e a própria pele termina de fazer a faxina, né? A deglutição, digamos, desse pigmento. Poxa, que coisa. Isso chama melasma? Então, melasma é uma das doenças hipercromiantes, né? Então, e daí existem as manchas do sol, né? Que é a melanose solar, que o pessoal fala que é a doença do idoso, né? Mas não é do idoso, tem de 20 e poucos anos que já tem melanose solar, né? Aquelas manchinhas marrons nas mãos, né? Olha, doutor, antigamente quando a gente era molecão, tantas mocinhas quanto os meninos, na minha época eu tenho a impressão que tinha mais espinhas do que hoje. Estou achando uma juventude hoje com menos, eu vejo menos espinha, vejo pelos meus sobrinhos, vejo pelas moçadinhas, quase não tem muita espinha. O que houve? Teve um progresso em alguma coisa? Sabonete? O que é isso aí? Eu acho que se deve muito ao skincare, né? Então acho que cada vez mais a gente recebe no consultório crianças, adolescentes, né, que procuram espontaneamente o médico, né? Ou eles já vêm com uma lista quilométrica de produtos que eles já usam. Daí cabe ao dermatologista tentar minimizar essa lista e botar o que realmente é necessário. Então a impressão que eu tenho, Padre Marcos, que essas doenças não diminuíram a incidência. É que tem mais informações, as pessoas se previnem e tratam precocemente. Que legal. Então, na minha época também, ninguém quase tinha acesso a isotretinoína oral, né? Que é uma das marcas Roacutan. Era caríssimo, né? Hoje não, hoje tem genérico, similar, né? Com preços mais acessíveis. Doutor, nós começamos, até aproveitando essa deixa aí, nós falamos muito da época do frio, do inverno, né? Essas alergias, tem como evitar? Elas são mais propícias nesse tempo também? E se elas são, como evitar essas alergias por causa do inverno, do impacto do frio? Então, pessoas que já têm uma doença de base, por exemplo, dermatite atópica, no frio elas têm uma piora, né? E o que acontece? Os alérgenos, que são as substâncias que causam alergia, que estão em todos os produtos, até por exemplo numa mesa dessa que tem vários alérgenos. Se eu tiver uma alergia que é um ativo daqui, eu posso ter alergia, né? Certo. Essa pele já está danificada. Se essa pessoa não hidratar, não usar um produto preventivo, uma medicação, para que não piore, com certeza ela vai piorar dessas alergias. Que daí tem vários tipos de alergia, né? Tem gente que até nessa época aqui usa muito ar-condicionado dentro do carro quente, Exatamente. Né? Então tem que usar um bom hidratante, sem perfume, sem essência. Né? Porque muitos produtos que a gente vê no supermercado tem um bombardeio químico, né? Muito corante, muita essência. Então a gente tem que minimizar um pouco isso, né? Legal, olha que show, hein? Vamos mais uma informação? Dá uma olhada aqui, gente, ó. Consumidor cobrado indevidamente tem direito a restituição em dobro. Opa, gostei disso aí. Gostei disso aí, doutor. Explica para nós, doutor Márcio. Quer dizer, o consumidor, agora que ele é cobrado indevidamente, vamos dar algum exemplo? Sim, vamos lá. O banco. O banco é campeão disso, né? Ele manda a fatura e depois manda a mesma cobrança, o mesmo produto que seja. Se a cobrança for indevida, não é que... Veja, essa restituição em dobro, não é assim, olha, está em dobro, vamos lá, já quero em dobro. Não, não é bem assim. A instituição que cobrou em dobro, seja o banco, ou loja que seja, certo. ou a companhia de celulares, também são campeãs disso, eles têm que ser dada a oportunidade para eles justificarem. Porque na justificativa deles, dessa cobrança, eles têm que explicar por que cobraram em dobro. Se eles cobraram por má fé, houve um erro no sistema deles. Se houve um erro no sistema deles, não houve a má-fé por parte deles, sim, o consumidor tem direito à restituição em dobro. Se a loja ou o banco não atender, tem que ser primeiro acionado o PROCON, se não resolver, aí sim judicializar. Mas tem que ser dada essa oportunidade. E detalhe, é muito comum as pessoas receberem um boleto e falar, opa, já paguei isso. Estou sendo cobrado indevidamente, não vou pagar e quero a restituição em dobro. Não.
Não é assim que funciona. A restituição em dobro, o consumidor tem que pagar. Se ele pagar, e depois que ele pagou, ele percebeu, aí ele pede a restituição. Se ele não pagou, ele só pede o cancelamento daquele boleto. Perfeito. Ó, isso aqui está sendo cobrado em dobro. Então, por favor... Mas essa é a informação da cobrança em dobro. Não é tudo que você cobra em dobro, não. Interessante. Tem que ter essa justificativa da loja, né? Tem que ter uma fé. Existem muitos departamentos que nos cobrou indevidamente ou mais, né? Mas não foi por má fé, foi por um erro do sistema. Existem. Existe, é menos. Viu? É menos. É muito comum. O problema do banco, o que acontece? A instituição em si, ela é refém de quem está atrás do telefone. Então, por exemplo, o idoso, normalmente são as maiores vítimas. Recebe ligação, olha, tem um empréstimo na sua conta, e ele induz aquela pessoa a fazer um empréstimo, e depois ele cobra e fica essa cobrança indevida. O idoso fala, não, mas não foi isso que eu acertei com vocês. E aí? E quem fez isso é aquela pessoa que está lá atrás, que tem que bater meta. Perfeito, tem muito isso. Muita coisa envolvida. Para ele bater meta, ele vai meio que induzindo a pessoa, né, a fazer. Temos um caso prático que a pessoa fez uma ligação, porque hoje para você fazer um empréstimo, você precisa fazer a leitura. E no caso do golpe por internet, a pessoa pode ser restituída? Pode sim, porque o ônus da prova, o consumidor é o vulnerável. E se a pessoa colocou um produto na internet, ele tem que assumir todos os riscos. Ele tem que dar toda a segurança ao consumidor dele. Perfeito. Então, se a pessoa, mas criar um site fake no meu nome, então é problema teu, você que deveria fiscalizar isso. Você não pode deixar seus consumidores, entendeu? E o consumidor também tem que saber para ver a seriedade do CNPJ daquele. Que é difícil, né? Porque eles usam. O que é interessante da cobrança por internet, você recebe o boleto, antes de pagar, vê se o boleto está no nome daquela instituição. Se ela não está em nome, por exemplo, o celular, você vai lá pagar o boleto do seu celular, vê se é a companhia que você usa, se é a empresa que você está usando. Às vezes está em outro nome, parecido, no ESA, está estranho. Então é importante saber do primeiro, é por ali que se pega. E conferir o CNPJ. Acho que o nosso diretor tem uma dúvida que ele quer perguntar. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Doutor, um amigo meu, sabe? Na fatura do celular, a operadora mudou o plano do celular, aumentando, lógico, para um plano maior, sem me consultar. Sem consultar o amigo. Sem consultar o amigo e de nenhuma maneira, nem por telefone, nem por mensagem, nem por nada. E aí esse amigo tenta ir na operadora na loja física, eles dizem que não tem como fazer nada, que tem que ligar na central, aí na central passa para 1, 2, 3, 4, 5... Aí a ligação, fala que vai responder e assim vai. Isso aí. Olha, é muito comum isso. Isso é uma cobrança indevida. Se você não autoriza, se o seu amigo não autorizou, é uma cobrança indevida, tá? Eles estão abusando do poder deles, né, de mexer no seu plano sem a sua autorização. Porque, veja, eles têm muita informação sua ali. Eles até vendem suas informações. Então você deve, você tem que se resguardar com prova. Toda essa ligação foi na loja, tudo, você tem que ter prova de tudo, número de protocolo. Tendo tudo isso, informa o PROCON. O PROCON vai notificar a empresa vai ter que resolver isso e fazer a devolução daquela cobrança que você pagou indevida do seu plano, aquele aumento. Isso é uma cobrança indevida. Eles têm que restituir essa diferença em dobro para você. Caso eles não resolvam, às vezes eles não respondem o PROCON, eles deixam o PROCON para... Aí você tem que procurar o Poder Judiciário. Tem que ser através de um... Eu acho que é isso aí que irrita a gente, né? Porque você foi vítima de um sistema, né? E te dá um trabalho que você tem que parar todas as suas atividades para resolver isso aí. É onde muitas vezes os caras ficam na boa. Porque aí eles não vão vir aqui. Eles não vão. E às vezes o valor não às vezes o valor é baixo. A pessoa não percebe. Tipo assim, não vou ter todo esse trabalho para isso. Aí nem acaba todo ficando. mundo confere a fatura, né? Vai lá e paga. É o aumento que teve.
E é ali Mais ou menos por aí. Em um mês aumentaram R$10, depois de 2 meses mais R$10, e depois o plano totalmente diferente, inclusive gerando uma fidelização a qual eu não tinha com a operadora. Se eles não, provavelmente eles não vão responder o PROCON, mas você deve procurar primeiro o PROCON e depois tem que, em última instância, o Poder Judiciário. É só ele que vai conseguir fazer isso. Você imaginou quantas pessoas idosas, os velhinhos mesmo, muita coisa. como eles devem entrar nesses golpes assim? Nisso que o próprio diretor acabou de falar. Demais, eles nem percebem, nós estamos aumentando, acho que é assim mesmo, né? Acho como que eu estava falando, eu tenho um cliente que ele lavando roupa, recebeu uma ligação de WhatsApp, olha, quer fazer a prova de vida. Se é você, é você. Sim, sou eu. Mostra seu RG. Ele parou tudo, mostrou o RG. Deu um empréstimo no nome dele, nós fomos olhar, a banca apresentou. O que a pessoa fez? Na ligação de WhatsApp, deu um print na tela. Pegou a imagem dele. E nós ganhamos porque eu mostrei na prova que é o seguinte, no próprio site do banco mostra que tem que ser uma imagem que tem que enquadrar só o rosto. O rosto. E não enquadrou o rosto, catou o senhor de longe. Todo, ele estava sem camisa, e pegou a roupa dele pendurada no varal ainda. Então assim, é um senhor, eles abusam, abusam, de dar dó. É muito isso, é muito ficar cuidado, hein? Tá bom? Gente, olha que pena, acabou aqui o nosso tempo no programa Bendita Hora, que é o melhor que nós temos. Mas olha só, eu quero agradeço muito aqui. Eu começando com o senhor mesmo, doutor Márcio, eu gostei muito. Vamos na enquete para isso. Olha, aquela enquete importante, ó. A seguinte, as mulheres têm mais dores de cabeça devido aos seus hormônios, que estão sempre em mudança. Isso é verdade, hein? Mulherada aí, ó. Tá? Então a mulherada tem mais dor de cabeça do que nós homens, né? Agora, só que a gente fica com dor de cabeça e fica aguentando essa mulherada com dor de cabeça. Aí é empate, o cara vai ter um empate. Bom, doutor, muito obrigado, doutor Márcio. Foi muito bom estar contigo aqui. Volta no meu programa, hein? Por favor. Gostei muito. Doutora Alessandra. Mandou muito bem. Obrigado, querida. Foi uma alegria, viu? Obrigada. É isso aí. Bom, Daniela, você é falas contadas, né? Você é muito querida por nós. Muito bom estar aqui sempre. Tá? E tamo junto. Vamos cantar juntos aí. Já te falei, eu tô te desafiando comigo, hein? Queremos ver, hein? Então, Tá? Prisioneiro do amor. Doutor Cristiano, como obrigado, sempre, viu, padre? muito bom obrigado. você dar aulas para nós aqui. Imagina, muito obrigado. Gente, olha, que Deus abençoe você, tem caso nos acompanhando, atenção com todas essas informações aqui, hein? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Até a próxima. Olha lá. Ó, meu Vitor. Opa!